reiniciar a gravação. E vou mostrar aqui um outro arquivo. Então, eu vou pegar aqui um documento novo. Eu vou desenhar duas linhas aqui. Vou desenhar na frontal. Vou desenhar as linhas sempre do mesmo lado aqui, tá? De um lado para o outro. Vou pegar essas duas linhas em dois componentes de curva. E vou usar o divide curve aqui. Divide domain, não. Curve. Divide curve. Ok. Eu vou colocar esse aqui nessa e vou colocar a de baixo. Professor, você não está mostrando a tela. Oh, perdão. Obrigado. Aqui é só para conversar algumas coisas sobre esse funcionamento. E via de regra, eu vou criar uma linha. Isso aqui a gente fez várias vezes no programa, ó, criando essas linhas. E a gente sempre tomou o cuidado para esses valores estarem iguais, né? Se eu vou criar aqui um slider, vou botar ele aqui com 20, eu sempre tendo cuidado de botar esses dois elementos para ficarem iguais, tá? Mas o que é que acontece quando eles ficam diferentes? Ó, eu vou fazer aqui Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar esse daqui. E vou botar esse aqui para 19. Essa lista de baixo ficou com um ponto a menos que a de cima. E ele foi fazendo o negócio para e passo. Eu vou mostrar uma outra coisa aqui. Ó. Em display, eu tenho aqui point list. Eu consigo botar aqui, ó. Ele vai enumerar aqui esses... cadê os pontos? Size, né? Ele está com tamanho pequeno. Vou botar aqui um slider de até 0 até 2.0. Acho que isso aqui vai ser suficiente para mim. Esse slider daqui para a gente enxergar. Não? Cadê? Tá pequeno ainda, né? Vou aumentar esse slider aqui. Edit. Vou botar ele aqui para 10. Então, esse componente aqui, ele vai numerar os pontos para mim. Isso aqui é útil quando você está querendo entender o que está acontecendo, ó. Vou botar aqui um para o de baixo, que ele vai numerar os pontos do de baixo, ó. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Diminuir um pouquinho para eles não ficarem se batendo, pronto. O 19, o 0 liga com 0, o 1 liga com 1, ó. Ok, vou botar essa linha mais perto também para ficar... Que aqui a ideia é visualizar, não é fazer nada com essas coisas, ó. O 0 está ligando com 0, o 1 está ligando com 1, o 2 está ligando com 2, o 3 está ligando com o 3. Quando ele chega aqui, ó, o 19 liga com o 19, o 20, como não tem 20 na de baixo, ele liga com o 19. Se eu botar aqui para 18, ó, o 18, o 19 e o 20 vão ligando. Então, o comportamento padrão dessa manipulação de listas, isso aqui é uma informação importante, ele é baseado na lista maior. Ele vai até o final da lista maior. E o que é que ele faz com a lista menor? Ele repete o último valor. Esse é o comportamento padrão. Se eu tiver aqui outro elemento, vou fazer aqui uma série de pontos. Ó. Aqui eu tenho sequence, aqui eu tenho série. Ó. Então aqui eu vou ter uma série de pontos, ele vai começar em 0, por que não? Começa aqui em 0. O passo dele vai ser de 2.5, porque eu inventei. E a contagem eu vou botar aqui 10. Ele vai dar 10 pontos, 2.5, 2.5, 2.5. E eu vou botar aqui para essa lista sair aqui para mim. Então ele começa com 0, vai ser o índice 0 dessa lista. Depois ele vai para 2,5, depois para 5, depois para 7,5, depois para 10, depois para 12,5. E assim ele vai até o elemento de índice 9, ó. Lembrando que o computador conta começando em 0, o primeiro elemento ele chama de 0, o último ele chama de 9, e ele diz que a lista tem 10 elementos que ele sabe que ele começou a contar por 0. É assim que a maioria dos programas de computadores contam, tá? O que é que eu consigo fazer com isso daqui? Eu consigo gerar pontos. A gente já viu isso daqui. Eu vou copiar isso aqui para baixo. Esse aqui vai ser o Y.
E aqui eu vou em vetor e vou em gerar pontos, tá? Point, construct points, tá? Eu vou fazer primeiro só com esse elemento aqui, x, e vou para a minha vista top para ver o que aconteceu aqui. Tá, eu vou mover essas duas linhas que eu cheguei aqui para botar elas para cá. Essa daqui também não me interessa. O que me interessa agora é esse bichinho daqui de pontos, ó. Eu tenho uma contagem de pontos. Ele está pegando aqui a minha lista, tá? E ele está repetindo com o último valor dessa lista e dessa. É isso que ele está fazendo. Qual é o último valor da lista do Y e do Z? É o único valor. É o primeiro e último e único valor dessa lista. Porque tudo é uma lista. Esse elemento único aqui, 0, ele é uma lista. Então ele pegou. Como é que ele criou esses pontos? Ele criou combinando esses elementos aqui por padrão, ó. 0, 0. Pegou primeiro, ó. Então, como o último elemento da lista X é 0 e da lista Z é 0, e também é o primeiro elemento, porque é o único elemento dessa lista, ele foi criando usando esse padrão dele. Então, foi 0 com 0, 0, 2,5 com 0, 0, 5, perdão, com 0, 0, 7,5 com 0, 0, e ele vai criando essas combinações aqui, né? Tanto é, ó, que se eu botar meu count aqui para 2 nessa aqui de baixo, e colocar essa daqui no Y, ó, o que é que está saindo daqui dessa minha lista, né? Ele tem dois elementos. Ele tem 0 e 2,5. Então, o primeiro vai ser 0, 0. O segundo vai ser 2,5, 2,5 no X. E o 2,5, que é o último da lista, ó, vai até o final. Essa é uma constante nessa lógica de manipulação de listas desse elemento daqui. Se eu aumento o meu count para 3, ó, ele agora tem 0, 2,5 e 5. Então, o primeiro ele fez com 0, o segundo com 2,5, do terceiro até o final, ele fez com 5, porque é a lista maior que manda nisso daqui, né? Tem umas coisas diferentes que a gente consegue fazer mexendo. A gente consegue alterar esse comportamento para, por exemplo, ele seguir a lista menor e cortar o final da lista maior. Se a gente quiser que ele faça isso, ó, aqui em sets, eu vou ter aqui limits, eu vou ter aqui, ó, essas coisas aqui, ó, por padrão ele é esse daqui, longest list. Esse daqui, esse componente não muda nada. Eu tenho aqui o shortest list, ó, ou a lista curta. Se eu coloco ele aqui, ele tem uma série de opções também internas, ó, mas eu ponho aqui a lista A com a lista B, ele vai recalcular, na verdade ele vai fazer, ó, minha lista A agora, ela só tem 3 elementos, que é o número de elementos da minha lista B, tá? Eu vou, assim, para o exemplo ficar melhor, eu vou botar esse step aqui em 1.5, ele vai ficar 0.53, para a gente ver a diferença desses elementos. Então aqui ele cortou minha lista A para ficar do tamanho da de baixo, para ela ficar com 0, 2 e 5, ficar com 3 elementos. Ela está saindo aqui, ó, com 10 elementos. E esse aqui ele corta. Quando eu faço assim, ó, ele passou a cena de baixo. Na de cima eu nem mostrei aqui direito, ó, como é que ela fica antes de passar por isso aqui, ó. Ele foi 1, 2, 3 e a partir do 3 ficou todo mundo na mesma linha ali. Essa é a lógica. O shorted list ele corta os elementos da linha menor. E o cross-reference, ó, o que é que ele vai fazer aqui para a gente? Se eu pego aqui em sets, cross-reference, ele vai criar, vai ser o contrário, ele vai juntar todo mundo com todo mundo. Não é o primeiro com o primeiro, não é o segundo com o segundo, não é isso não. É todo mundo com o primeiro, todo mundo com o segundo, todo mundo com todo mundo. E aí ele começa a virar uma malha de pontos, ó. Eu tenho essa malha de pontos, eu controlo a distância aqui em X, eu controlo a distância em Y. Claro, ele tem essa malha de pontos já pronta, né? Aqui em vetor você vai achar uma malha de pontos dessa. Mas essas coisas de lógica, assim, que eles ficam, que eles estão funcionando, né? E outro elemento que eu queria mostrar para vocês, esse foi um dos primeiros que eu usei. Vou dar um preview off nessas coisas aqui. Esse aqui eu vou fazer com círculos, com 2 círculos. Vou desenhar um círculo aqui, desenhar aqui mesmo, para perder menos tempo. Círculo está aqui.
Vou pegar esse círculo e vou copiar ele na vertical, usando um truque aqui que é o gumball. Liga o gumball. Aqui eu aperto o Alt, se não me engano ele copia isso. Copiou aqui em cima, tá? Eu vou trocar essas minhas curvas para essas de cá, para essas duas de cá. Eu vou habilitar essa visualização aqui de todo mundo de novo. Não devia ter parado. Vou pegar aqui essa minha curva de baixo, vai ser essa daqui. E essa minha curva de cima vai ser essa de cá. E eu vou deixar as duas contagens iguais de novo para esse exemplo. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está ligando os pontos equivalentes dessa minha lista da de baixo com a de cima. Mas tem um comando que é bem interessante, que ele vai funcionar legal aqui com essas listas, que ele é o list, shift list. Tá? Eu vou pegar aqui uma lista de pontos quaisquer, e vou dar um shift nela, né? Eu vou botar aqui um valor de 1 a 5 e vou dar um shift nessa lista. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha lista, principalmente se esse wrap aqui está como true, Ele vai pegar o primeiro elemento da minha lista e vai tirar esse elemento da lista. Se o wrap tiver como true, ele coloca o primeiro elemento no final da lista. Então agora, em vez de eu fazer essa ligação desses pontos tirar desse aqui direto, ó, esse ponto daqui, eu vou jogar ele do shift list, ó. E aí ele moveu a minha lista. Ele pegou esse elemento, como o wrap está true, ó, ele moveu. Se eu botar 2, ele vai mover 2. Então o meu 0 aqui, ó, cadê o meu 0 da de baixo? Eu estou movendo na de cima. Vamos ver aqui qual é que eu estou movendo. Eu estou movendo na de baixo, ó. Então na minha de cima, ó, meu 0 está aqui. Agora meu 0 tá, porque eu estou pegando esse daqui ainda da lista velha. Eu vou botar aqui da lista nova, ó. O que é que está acontecendo aqui? Essa daqui de baixo, ó. O meu 0, se eu botar aqui no 0, ele tinha que ir até 0, tá? Vamos editar aqui para ele ir até 0. Por exemplo, dá certo. Ok. Ele está aqui, ó. Se meu shift está 0, tá todo mundo alinhado, ó. O 0 está com 0 aqui. Se eu coloco para 1, ó, ele pegou o meu 0 e jogou no fundo da lista, no primeiro ponto que era 0. Se ele vai para 2, ele vai fazer isso daqui. É uma forma de manipulação de lista. Aquele prédio que parece um pepino do Norman Foster, ele modelou usando isso daqui. Tá? Ele modelou no Grasshopper e modelou usando esse componente daqui. Tem uma outra maneira. Nesse algoritmo final que está no guia, ó, ele troca duas coisas na hora de manipular as listas. Ó. Aqui você lembra, aqui a gente... eita. Aqui eu tenho que abrir uma nova guia, senão ele pede a resolução, ok. A gente usou esses dois elementos para cortar, né? Eu usei um elemento para cortar o início e um elemento para cortar o final. Esse aqui que está cortando o final, ó, ele está pegando essa lista daqui dessa origem aqui de baixo, né? Desse elemento daqui. Quando eu ponho esse daqui para ele ser o índice que está cortando, ele corta o último elemento da lista. Tem outra maneira de eu cortar o primeiro elemento da lista. E aí que a gente vai falar, isso vai ter uma pequena mudança no algoritmo, mas é aqui que a gente vai trabalhar, ó. Voltando para ele, só para terminar, a gente vai mudar esses dois componentes aqui, ó. Esse aqui do 0, ó, eu tenho como cortar o último elemento. Aqui, nesse ponto daqui, ó, a gente tirou essas curvas aqui do eixo, tá? Essas curvas que a gente usou para fazer essa extrusão dos montantes. Então, a gente está aqui. Depois, esses eixos foram para 2 caminhos. Num deles, a gente cortou o primeiro elemento da lista. No segundo deles, a gente cortou o último elemento. Eu vou fazer aqui a mesma coisa, a princípio, para
Eu vou cortar o primeiro elemento dessa lista usando o shift list. O shift list que a gente viu aqui, ó, ele tem, se eu ponho aqui no valor 1, ó, ele simplesmente moveu o primeiro elemento da minha lista para o final da lista, certo? Então ele não tirou esse elemento, tá? Ele moveu para o final. Ele pegou aqui, o meu 0 estava casando com o 0 de baixo, ó. Quando o shift é 0 não acontece nada, a lista fica igual. E esse 0 está casando com esse. Ele vai pegar esse elemento daqui, vai tirar ele daqui, então esse daqui vai passar a ser o 0, e ele vai jogar ele para o final. Então ele tirou esse elemento, aqui vai ser 0, vai ser um novo 0, esse daqui vai ser um novo 1, esse daqui vai ser um novo 2, o 19 vai ser um novo 18, e esse 0 aqui ele vai jogar para o final. Se, e somente se, esse valor aqui tiver como verdadeiro. O wrap quer dizer embrulhe, se é embrulhe ele quer dizer que você pega e joga no final. Se ele, aqui é exatamente isso que ele vai fazer, ó. Pegou aqui, ó. Agora o meu 0 está aqui, esse objeto recebeu inclinação, e porque o meu elemento de índice 1 passou a ser o de índice 0. É essa mudança que ele faz. Aqui, ó, o meu elemento de índice 2 para ser o de 0. E ele jogou aqueles outros primeiro no final, ó. Então esse aqui está terminando no 19 certinho. Se esse daqui é o false, se eu coloco isso aqui para false, ele joga fora os dois primeiros elementos. Então se eu troco esse valor aqui para falso, eu consigo, é uma outra maneira de eliminar o primeiro objeto na lista. Eu dou um shift de 1 naquela lista e coloco o meu wrap para falso. E vai ser a mesma coisa do que isso daqui, ó, que eu estou fazendo aqui, ó. Eu peguei uma lista, usei um negócio que chama coindex, e botei o índice 0 e mandei ele eliminar, o elemento de índice 0. Se eu troco isso daqui por um shift list e coloco ali um false naquele valor, vai dar a mesma coisa. Aqui eu vou trocar para 1, tá? Então eu vou fazer essa alteração. Eu vou em sets, aí vocês podem acompanhar se quiserem. Primeira coisa é localizar esses índices aqui, ó. Esses dois elementos que estão aqui. Eles estão depois dessa linha que a gente acabou a última metade da aula usando, ó. Essa linha daqui depois de dois elementos. Tem um que está com 0 aqui, ele pode estar como 0 como painel, ou ele pode estar como 0 como slider. E tem o outro que a gente não vai mover agora, que é esse daqui que está cortando o último elemento, tá? E isso daqui tem uma lógica, e tem um tipo de variável que a gente não viu, e que está na ementa da disciplina, mas não está no exercício, tá? Mas eu vou apresentar para vocês, que é um negócio que chama variável booleana. Quando você fala que o computador opera com 0 e 1, lá dentro, né, na matrix, né, fica subindo ali 0 e 1, ele tá, 0 e 1, você pode chamar de verdadeiro e falso, ou aberto e fechado, mas essa variável booleana de valores sim ou não, você pode chamar ou de verdadeiro e falso. Tem programas que chamam isso de verdadeiro e falso. Aqui eles chamam de verdadeiro e falso isso. E eu tenho aqui, ó, em params, eu tenho um negócio aqui, esse aqui, ó, boolean toggle. É um negócio que eu clico duas vezes, ele fica verdadeiro ou falso, tá? Eu vou usar esse daqui, ó. Input é o segundo botão logo do lado do slider, tem esse boolean toggle. E vou usar em set aquele elemento que eu falei, que é o shift list, tá? Para fazer. Ele vai fazer a mesma coisa que esse objeto vai fazer cá. Então eu vou pegar essa lista, eu vou dar um shift de 1, fazer um slider aqui de 1 mesmo, tanto faz. E vou botar ele aqui como falso, ó. Então ele vai me dar, ó, a mesma lista que está saindo da cá. Ele pegou o 1 e jogou fora. Por padrão isso aqui é verdadeiro, tá? É true, mas ele jogou esse elemento fora, porque eu botei ele aqui como falso. Eu posso trocar isso daqui para cá, ó, que ele não vai alterar em nada. Posso apagar esse elemento. Tá? É só outra forma de cortar o primeiro elemento dessa lista, certo? Então, é só isso daqui que a gente vai fazer. Outra maneira de cortar esse elemento dessa lista. E eu tenho também, com as coisas que eu vi lá, tudo ok até aqui, só troquei esse elemento. E eu tenho outra maneira de cortar esse outro elemento dessa lista, baseado nas coisas que eu vi lá. Que vai me dar um recurso interessante no final, que é o seguinte, ó.
Eu tenho essa alteração aqui que é o shortest list, ó, que ele joga fora, ele vai pela lista menor e joga fora o que está no final da lista maior. Então aqui no shortest list, ó, eu consigo, eu consigo pegar essa lista de cá, que eu já cortei um, e que é a menor, essa lista de cá que é a maior, que eu não cortei, o último elemento dessa lista, né? Ainda, mas quando eu passar por aqui ele vai cortar. Ele vai me dar exatamente o meu resultado dessa, ó. Aqui ele cortou. Eu estou com 17 elementos nessa configuração que eu estou. Aqui eu estou com 17 também. Aqui eu estou com 18, ó. É o que está marcado lá nas minhas divisões, né? Eu dividi essa curva em 17 partes, apareceram 18 elementos. E aqui eu consigo cortar esse último elemento assim. Então, se eu substituo, na verdade, esse aqui por esse e esse aqui por esse, eu vou ter o mesmo resultado. Porque o resultado dessas minhas operações é aqui cortar o primeiro elemento e aqui cortar o último elemento da outra lista, que vai ficar maior do que essa. Tá? Então eu consigo substituir isso daqui. Até aqui, a gente está trocando 6 por meia dúzia. Agora, depois que a gente fizer isso, eu vou explicar por que é que eu estou fazendo essa alteração e a gente vai ver uma outra utilidade, uma outra maneira de trabalhar com variáveis booleanas, que é um elemento, eventualmente você vai usar, tem muito boolean toggle aqui, em código do Grasshopper, né? E a gente vai falar de outras coisas. Então eu vou trocar esse daqui e esse por essa saída A e pela saída B e vai dar tudo certo. Ficou tudo igual. Tá. Agora, por que eu fiz? Eu vou apagar esse aqui de baixo. Pronto. Agora, meus dois elementos, o que corta, a minha manipulação de listas está completamente diferente agora, né? Eu estou cortando essa lista de uma outra maneira. Eu estou cortando a de cima baseada no shift list, botando ali como falso, para ele tirar o primeiro objeto da lista e jogar ele fora. Vai ser sempre 1 aqui esse valor nesse caso, mas tem uma situação aqui que é um pouco diferente. Ó. Se eu tenho uma curva fechada, se eu tenho uma curva aberta, o que eu tenho que fazer é isso mesmo. Jogar o primeiro fora de uma lista e jogar o segundo fora da outra lista para eles casarem certinho esses eixos aqui do meio. Agora, se eu tenho uma lista fechada, eu não tenho que jogar nada fora, eu tenho que fazer um shift na lista. Eu tenho que mover uma das listas uma para frente. Porque olha só, vou trocar essa lista por uma curva fechada por um círculo mesmo. Tem um círculo desenhado aqui, podia ser qualquer curva fechada, vou fazer outra curva fechada, só pela brincadeira de desenhar a curva. Curva aqui, tá? Tá, vamos lá. Eu eliminei os dois com o index, foi. Eu botei o shift list, ele está cortando o primeiro elemento, aquele com o index estava com a entrada 0. E esse daqui, ele está, na verdade, pegando essas duas listas e se alguma for maior do que a outra, ele vai cortar o final da maior. Então, na prática, ele está cortando minha lista B aqui. A lista A está indo igual, poderia ter deixado ela aqui, mas boto aqui porque eu acho mais organizado, mais fácil de entender o que está acontecendo. E a lista B ela está aqui. Esse aqui ele está com tree-end, ó. Ele tem algumas outras opções, mas esse daqui, o segundo index, era o que estava vindo aqui do começo, que você matou essa charada na outra aula, quando eu perguntei. Então é esse daqui que estava vindo daqui para o index, agora ele não está vindo mais. Eles estão pegando, os dois estão saindo da mesma lista de eixos e estão cortando e estão fazendo a mesma coisa. Mas olha só, o que é que eu tenho aqui? Se em vez dessa curva aberta eu tivesse uma curva fechada, e eu vou botar uma curva fechada aqui agora, ele vai ficar faltando o fecho final desses elementos. Porque o que foi que eu fiz aqui? Vamos ver onde é que essa curva começa e acaba. Em algum lugar ela começa, em algum lugar ela acaba. Mas como eu joguei o primeiro, o meu último elemento da minha lista
eu tenho uma lista de start points e de end points, né? A de start points é essa daqui, porque eu joguei o último elemento da fora. Então ela vai do primeiro eixo até o penúltimo, certo? Então ela só pode ser o start point da curva, né? Sei lá, o start point dessa curva. Por isso que eu estou trocando esses caminhos aqui, né? Para ela ficar certinho. Ia dar no mesmo de qualquer forma. Mas assim, esses daqui são meus start points. O meu último fechamento é juntar o final da minha lista de start points, o último elemento, e juntar com o primeiro da outra lista. Da minha lista de start points, eu vou ter que manter o último elemento, né? E juntar com o primeiro da lista. Que é mais ou menos o que o shift faz, ó. Porque se eu pegasse, em vez de eu pegar, se meu start point, bom, eu joguei o último elemento fora, ok. Ali é essa linha de baixo. Ela primeiro eu joguei o primeiro fora. Então ela vai ser sempre o end. Ela começa pela segunda aleta e ela vai até o final. Mas no final eu tenho que ligar o último eixo com o primeiro de volta. Então, se eu desse um shift, o que é que vai acontecer? O primeiro passaria a ser o último, né? De uma das listas. E aí eu vou ter uma lista que começa no segundo, que vai ser uma lista de endpoints, e ela termina no primeiro eixo, que é o que eu tenho que fazer aqui. Pegar o último elemento de uma lista de cá, ó, esse último elemento aqui, vou dizer que ela termine aqui, e ligar com o primeiro. Eu estou fazendo essa aqui, ó. O primeiro de uma lista, da lista que eu cortei o final, com o primeiro da lista que eu cortei o começo, e ele vai assim até eu pegar, até eu chegar nesse elemento aqui, e não tenho como ligar para cá. Essa ligação aqui é do último com o primeiro. É justamente o que eu estou cortando aqui, ó. Se eu troco isso daqui para ele fazer isso daqui, ó. Eita, eu vou ter que. Vou voltar para explicar aqui melhor. Mas é basicamente. É isso, né? Para ele conseguir fechar. Mas o que é que eu falei aqui, ó? Aqui eu estou ligando. Se eu estou aqui no zero, ó, eu estou ligando primeiro com primeiro, segundo com segundo, botar até menos divisão aqui, que fica mais fácil da gente enxergar, ó. O que é que está acontecendo? Aqui tá bom, ó. 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Se eu faço isso daqui, ó, movo ele 1 para cá, ó, o meu 0, eu peguei o meu 0, o elemento que estava 0, que estava aqui, ó, eu joguei ele para o final. Então ele está indo primeiro com o segundo, segundo com o terceiro, terceiro com o quarto, quarto com o quinto, quinto com o sexto e sexto com o primeiro elemento da lista original, ó. Se a gente fizer até o seguinte, ó, pegar esse point aqui, eu estou vendo na lista que mudou, né? Se eu botar ele para a lista original, a gente vai ver isso bem claro, ó. O último com o primeiro, ó. O shift aqui, ó. 0 com 1, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 4 com 5, 5 com 0. É exatamente o que eu quero, que o último elemento da lista, que é a mesma lista que eu toda vez, conecte com o primeiro. Então aqui, para a gente mudar isso, ó, para fazer um elemento circular, a gente só tem que fazer, para fazer ele fechar, ó, mantendo toda a lógica, é só clicar nesse toggle aqui, ó. Clica duas vezes, ele vira true, e aí ele fecha todo. Porque agora ele deu um shift na lista, ele não jogou fora o primeiro elemento, jogou para o final, e esse outro negócio aqui também não cortou o final da lista, porque ela tem o mesmo tamanho. Eu peguei o primeiro elemento e jogou no final. Ele não tem como cortar a lista maior, porque não tem lista maior. Elas agora estão do mesmo tamanho. Entendeu? Foi difícil. O que é que esse aqui faz? Ele corta o final da lista maior, para ela ficar do tamanho da menor. Agora não tem lista maior, porque quando isso aqui está true, o que acontece? Ó? Quando isso aqui está false, vou botar o mesmo toggle aqui para a gente enxergar isso daqui. Ó. Quando isso daqui está false, ó, ele corta o último elemento. Ó. Esse elemento aqui sai da lista. Ó. Eu estou com essa lista daqui, ó. Ele pegou um, saiu, essa lista está menor. Ele não liga com o final, ó. Ele está ligando os dois. Esse aqui é o último ponto dessa lista, ó.
Esse aqui está fora dessa lista editada. Porque ele cortou o final para elas ficarem do mesmo tamanho. Se eu ponho aqui para true, não tem lista menor. Ele não vai cortar a lista maior, para ficar também uma lista maior, porque ele não tem. Ele tirou o primeiro elemento da lista, botou no final da lista, porque ele está true. Se ele tirou uma coisa aqui na frente e botou no final, as duas listas têm o mesmo tamanho. Então ele não vai cortar o final da lista. Porque aquele é shortest list, quem vai mandar é a lista menor. Nele aqui, certo? Então ele não vai cortar. E esse aqui ele também não vai cortar. Porque ele tá como isso aqui está com true, ele pega o elemento que está na frente da lista e joga no final. Ele só tira da frente e coloca no fundo da lista. Tira o elemento da frente e coloca no fundo. E aí ele vale, ó, se eu troco isso daqui, ó, ele vai funcionar para uma curva aberta. Se ele está aqui como true, ele vai funcionar para uma curva fechada. Ele funciona para os dois tipos. Se eu quiser dar a volta completa, ele vai. Se eu não quiser dar a volta completa, eu faço isso daqui. E ainda tem uma coisa, tem componentes que te dão essa resposta de verdadeiro e falso. Então eu tenho aqui minha primeira curva ó, selecionada, eu tenho aqui em Curve, ó, Analysis, Closed Curve, Closed aqui, ó. Eu tenho esse negócio daqui. Eu pego uma curva, jogo para cá, e ele vai me dizer se a curva é fechada, ele vai dar aqui true nessa saída. Se for uma curva aberta, ó, eu troco isso aqui para uma curva aberta. Essa daqui, ó, ele vai dar false aqui na saída. Então eu tenho um elemento que controla isso para mim automaticamente. Ele me diz se a curva é aberta ou fechada, e eu não preciso nem usar esse boolean toggle aqui, ó. Eu posso pegar esse elemento daqui e jogar ele no verdadeiro e falso. Porque quando a curva for fechada, quando a curva é aberta, eu vou botar aqui um slide, um painel para a gente ver o que está acontecendo. Ó. Ele está aqui falso, ó. É closed, ele vai dar verdadeiro ou falso. Aqui ele está dando falso. Se eu troco para uma curva fechada qualquer, agora ele vai dar true, ó. E ele vai mexer nisso daqui automaticamente para mim. Essa era a última coisa, tá, que eu queria mostrar desse algoritmo daqui. Se tiverem dúvida, a gente refaz. Às vezes, isso daqui é a manipulação de listas até um pouco avançada, eu acho. Mais avançado do que isso seria se a gente estivesse trabalhando com listas dentro de listas, mas para esse curso aqui só dá confusão. Já dá confusão sem isso, às vezes, né? Mas, assim, essa lógica aqui do Shift, o ideal seria, se a gente tivesse mais tempo, fazer algum exercício com Shift antes, para ver essas coisas assim. Esse é um exercício que faz uma coisa que é mais ou menos simples, que vê o básico e vê muitos elementos adicionais, assim. A gente viu todos os tipos de variável, a gente viu variável de geometria, não viu todos os tipos de geometria, mas viu variáveis que são geométricas, que são inteiras, que são números reais, que são booleanas. Então a gente viu os principais tipos de variável, a gente viu manipulação de lista, que é a base do funcionamento desse programa, viu operações enfim, as operações principais e uma sequência de lógica que, enfim. Se eu tivesse mais tempo, eu faria algum exercício antes, mas eu encadeei com a lógica de pilares e tal, a ideia era essa daqui. Desses elementos aqui, desse programa, o que eu tenho para mostrar é isso para vocês. Vocês têm alguma pergunta, querem rever alguma coisa desse final? Esse algoritmo ele está igual, tá? Ele só tá, eu só peguei assim e você consegue selecionar uns elementos, apertar um botão e botar um negócio chamado group. Isso aqui é só para você organizar. E aqui você consegue botar um nome nesses grupos e tal. Você tem como agrupar e desagrupar. E se vocês forem aqui no guia, ó, no final desse guia, é isso aqui que ele está. Eu só botei essas coresinhas aqui para agrupar os objetos e tem um nome em cada etapa dessa daqui. Do que é que eles estão fazendo, indicando mais ou menos o que é que eles estão fazendo. Então esse arquivo final ele está aqui, ele está muito parecido com esse que a gente fez.
No cluster tem uma boa diferença, mas o resto está igual. O que a gente fez, a lógica do que a gente fez, ó, o shortest group e tal, tudo isso está. Não abriu? Esse aqui abriu uma nova guia. Aqui, tá abrindo no final. Tá? Eu achava que ele abria antes. Ó. Essa manipulação de lista, o shift, ó, periodic e tal, tá mudando como ele é associado. Mas é o mesmo algoritmo, exatamente o mesmo algoritmo. Vocês podem baixar, ele está ali todo certinho. O mais importante para mim não é nem os algoritmos que vocês vão fazer, mas se vocês estão entendendo como é que essa lógica funciona. E aí, pessoal, querem. Já está quase terminando, né? O curso. Queria saber de vocês se eu corri demais, se ficou claro, se ficou confuso, o que é que vocês acharam dessas coisas aí que eu mostrei. Quem quiser falar, por favor, me retorne. Eu achei que foi bem didático. A forma como foi apresentada, passo a passo. O material que foi disponibilizado na internet é muito interessante. Vai ser importante de revisar, vai ser importante de revisar. Não posso negar que deu uma corrida nas partes, assim, que a gente fica perdido e tal. Também, alguns conceitos matemáticos, para mim, eu também sempre tive dificuldade. E não está estudando isso há um tempão também. Assim, Então, se a gente estivesse na escola, dá mais fácil de lembrar. até mais fácil, na escola tive dificuldade nessa coisa. Mas, para mim, é sempre, de qualquer forma, é sempre muito interessante. E também apresentar a origem, né, do pensamento, a forma, a lógica por trás, é sempre muito interessante. Mas talvez menos e também Mostrar menos, né? mostrar menos e também mais pausadamente, Sim. acompanhando, assim, porque realmente depende de pessoa para pessoa, sabe? Claro. A forma como vai digerir isso. Ok, obrigado, Davi. Enfim, eu sempre fico na dúvida se eu diminuo ou não essa coisa para, sei lá, não ficar. Bom, eu podia ter terminado também na aula passada, né? Hoje foi um bocado de detalhes, podia ter terminado lá e pausado mais o ambiente, mas enfim, eu sempre gosto de chegar numa coisa o mais próximo de uma coisa que você pode usar, né, num projeto. Pode usar para definir. Quando eu dou a disciplina de simulação, esse semestre eu acho que eu não vou dar. Eu estou com problema de agenda na data que eles estão mais ou menos de simulação. E acho que vão ter que chamar outra pessoa ou mudar a data da disciplina. Mas eu pego esse Breeze no final e faço uma simulação do algoritmo ficar procurando a posição ideal para o Breeze de acordo com os padrões e tal. Aí pensei sei lá, para tentar ver um pouco mais, né, para continuar um pouco de onde parou, ver um elemento de simulação e ver uma peça simples que possa simular. Mas de fato ele pode ser mais simples, sim, sempre pode. Não, mas de Ser fato, mais ser simples. apresentado com o formato de Breeze no objetivo final é essencial. Tipo, pra gente ver a prática. Facilita. Eu espero que sim. Mas também tem essa questão da comunicação, dessa programação. Tem um outro software de BIM, né? De BIM, Se possível, mesmo que não seja algo que a Sim. gente consiga desenvolver em sala, em trabalho, vai ser pelo menos visualizar isso, como essa programação que a gente faz aqui ficaria assim, no produto final exportado para uma rede. Acho que também seria interessante. Eu acho que seria. Agora sim, teria que fazer um exercício já montado com essas coisas. Assim, de fato seria bom, mas eu precisaria de umas 2 aulas para mostrar como é que ele fica. E assim, se eu usar uma aula, eu não posso tirar para isso, né? Talvez uma aula, mas assim, se acontece alguma coisa, sei lá, né?
se o negócio atrasa um pouquinho e tal, começa a ficar complicado. Mas assim, interoperabilidade e mostrar ainda para o Revit e para o ArchiCAD, precisa de mais um tempinho para mostrar isso daí. E muitas vezes a interoperabilidade, ela, assim, você vai abrir os dois programas ao mesmo tempo, o sistema pode ficar mais lento e tal, então tem algumas coisas que tem que ter algum cuidado. Aqui no final, ó, bom, tem como instalar, tem um guia como instalar pacotes, tá? Instalando plugins adicionais no. Ele tem um site, ele tem, na versão 7 tem um Package Manager. Tá péssimo essa coisa aqui. Na verdade, o que a gente tem que ver é o seguinte, instalando o pacote, está péssimo isso aqui. Tem um Package Manager, tem um link só para o Package Manager, como é que você seja, mas só tem na versão 7. O que você tem é um site chamado aqui Food 4 Rhino. Esse site aqui, para a versão 6, é por aqui que vocês vão instalar plugins. A maior parte deles vão estar disponíveis nesse site aqui. E aqui tem muita coisa que eles fazem. O Rhino Inside, ele está aqui. O do ArchiCAD eu acho que não está aqui dentro. Rhino Inside for Autodesk Revit. Rhino Inside CADWork 3D. Rhino Inside for Tecla Structures. Rhino Inside... isso aqui não é. Rhino Inside for 3ds Max. Isso aqui são todos programas que ele funciona, ele acaba virando um plugin desses outros programas. Aqui não é. Esse aqui é um programa interessante. O Lens Design é um programa para paisagismo e tal. BricsCAD BIM, esse aqui é um programa também de BIM. Rhino Inside SketchUp, não é BIM. Então, ele tem essa coisa de você rodar ele como um plugin já de um outro programa. A integração com o ArchiCAD ela é feita diferente, por um outro plugin, e eles se comunicam de forma muito parecida, só que é organizado um pouco diferente. Você vai ter vídeo para todos esses Rhino Insights, e isso é uma coisa legal, que ele é uma... ele vira uma ferramenta que se comunica com várias outras ferramentas BIM, né? Dá para você pensar na interoperabilidade nesse sentido. E aí vocês vão ter... enfim, vai facilitar. Você pode ter um fluxo de trabalho muito interessante baseado nisso daqui. Eu até vou parar.